maravilhosa. Usa a tua serva, Pai, e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Paz do Senhor. Amém. Achei que não tinha ninguém na igreja. Paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Posso confessar que também hoje eu tô nervosa, gente. Não sei porquê, mas hoje eu tô nervosa. É a Raquel que passou. A Ana acho que me passou um pouquinho de nervosismo dela. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23. Eu vinha estudando essas semanas e eu chegava aqui no culto, alguém falava sobre o que eu ia falar. Aí eu disse assim, tá, vou falar sobre outra coisa. Aí eu chegava no próximo culto, a pessoa falava o que eu ia falar. E eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou falar, Deus? Toda vez que eu chego, alguém fala o que eu quero falar. Eu chego no sábado, alguém fala o que eu ia falar. E eu disse, Deus, me dá outra palavra então. Mas Deus seguia trabalhando no meu coração em relação àquilo. Eu digo, mas Deus, que nem a Ana, eu vou falar a mesma coisa que outra pessoa já falou. E Deus seguiu no meu coração. Aí eu disse pro Gessé, tu não quer pregar no meu lugar? E o Gessé, porque eu digo assim, parece que a minha mente não está abrindo, não estou conseguindo clarear o meu cérebro para estudar mais. Todo mundo já falou o que eu queria falar. E aí ele não falou nada, ficou só me olhando e digo assim, quer saber, eu vou orar e vou estudar de novo. Aleluia. E aí Deus confirmou no meu coração realmente o que era para eu falar. Que era aquilo que Ele já estava trabalhando no meu coração, independente do que cada um já tinha falado um pouquinho em cada culto, né? E eu queria falar sobre essa palavra hoje com vocês, que fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu estudando sobre isso, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, eu fiquei pensando, Deus, como a cada dia a gente é atacado em relação ao nosso sentimento. Cada dia as batalhas vêm, como o Chico falou, e a primeira coisa que ataca são o quê? As nossas emoções. E se a gente não está alinhado com Deus em relação ao nosso sentimento, em relação às nossas emoções, a primeira coisa que a gente faz é esmorecer, é se entristecer, é ficar chateado com aquilo que aconteceu na nossa vida. E aqui não é à toa que Deus fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que vai vir a fonte da vida, é aquele que vai jorrar bênçãos, é dele que vai jorrar a minha palavra, o meu amor, a minha força, vem disso. E eu comecei a estudar e disse assim, Deus, parece que as coisas estão se encaixando agora dentro da minha cabeça. Eu preciso parar de pensar um pouco no meu coração, no meu sentimento e começar a alinhar o meu coração com o teu coração. Alinhar o meu pensamento, Deus, com o teu pensamento. Para que as coisas aconteçam na minha vida, eu preciso estar alinhado com o Senhor. A nossa maior batalha da nossa mente, a ansiedade, o desespero, é todo dia, é todo dia. Vocês já perceberam isso? Quantos aqui já estão preocupados com o dia de amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem? Levanta a mão, quero saber. É só eu? Vocês viram como a gente é ansioso? Como o nosso coração, ele vai nos pegando aos poucos? A gente já está preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda. A gente já está pensando na batalha que a gente vai ter que travar amanhã, a batalha que a gente vai ter que lutar a semana que vem, ou talvez o mês que vem. E a gente já está cansado para a batalha de hoje. Porque aí a gente não dorme bem, porque a gente já está preocupado. O nosso cérebro já acorda cansado, porque a gente, se vocês não sabem, a gente necessita da melatonina, que é durante o sono, na noite, para que a gente possa, no outro dia, estar bem. E se a gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente não dorme bem. Acorda no outro dia mal-humorado, estressado, nervoso, mais ansioso do que estava e não consegue fazer nada. E aí eu volto. O que Deus manda? Guarda o teu coração. Guarda os teus sentimentos. Guarda o teu coração em mim. Deus, aleluia. E eu comecei, Deus, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E Deus, eu tenho visto o teu trabalhar em mim através dessa palavra que tu está pedindo para eu levar a tua igreja. Glória a Deus, aleluia.
o quanto eu preciso transformar a minha mente, mudar, exercitar a minha mente. Quando a gente vai para academia, a gente não chega lá levantando 50 quilos. A gente começa lá levantando 1 quilinho e olhe lá, né? Às vezes eu fazia só com o peso do próprio aparelho, ali porque eu já não tinha força. Magricelinha, é frango, José disse. Magricelinha não conseguia nem com o próprio peso do negócio ali. Passava vergonha. Mas conforme a gente vai exercitando, a gente vai conseguindo aumentar o peso. Não é assim? Conforme a gente exercita o nosso cérebro lendo, mais a gente vai querer ler. Porque tu está exercitando o teu cérebro para aquilo ali. E nas coisas de Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente jejua, mais a gente quer aquilo ali. Deus, Só aleluia. que é um problema, a nossa ansiedade, ela nos separa disso. A nossa ansiedade muitas vezes nos separa de Deus. Porque a gente está ansioso, a gente não ora. Porque a gente está ansioso, a gente não abre nem a Bíblia. Porque eu estou ansioso, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo ler. Porque eu estou ansioso, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso correr. E essa noite eu te convido a exercitar o teu cérebro. A transformar a tua cabeça, a tua mente, o teu sentimento de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei, para as coisas de Deus, se alinhar com Deus, porque Deus pode, Deus sabe e Deus faz. Aleluia. Eu não Deus, consigo, amado. Senhor. Eu estou cansado, Deus. Mas Aleluia. eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. Porque na Tua palavra fala, eu posso tudo em Ti, Deus. O meu coração precisa estar alinhado no Senhor. E é muito fácil a gente se perder nesse meio do caminho. Se a gente não está alinhado em Deus. Se a gente não sabe quem a gente é em Deus. A gente se perde muito fácil. Eva se perdeu muito fácil. Eva, ela tinha tudo no paraíso. Ela era uma parte de Deus. E a serpente, ela não veio e disse assim, ah, olha isso, olha aqui. Não, ela botou só uma dúvida lá no coraçãozinho da Eva. Mas se tu comer, tu vai ter tudo isso daqui. Mas Eva não tinha tudo. Eva já tinha tudo. E às vezes a gente tem tudo, mas a gente perde porque a gente não sabe quem a gente é em Deus. A gente faz igual Eva. A gente deixa se levar pelas contaminações, a gente deixa se levar pelas coisas que os outros estão falando ao nosso respeito e não olhamos para aquilo que Deus fala sobre nós. O que a Bíblia fala sobre nós? Nós somos o Filho amado a quem Deus tem prazer. Nós somos criatura de Deus, criados para a glória de Deus. E por que a gente fica se menosprezando? Porque a gente fica, Deus, tadinho de mim, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. É hora da gente fazer a nossa transformação de mente. Em Romanos 12:2, fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a gente não se conformar com o que está acontecendo. Ah, tá dando tudo errado, então tá bom, chuta o balde, tá tudo uma porcaria mesmo, agora não vou fazer mais nada, acabou. Não, é começar a alinhar o nosso pensamento em Deus, ter a mentalidade de Cristo, olhar para aquilo que talvez a gente não consiga enxergar, mas a gente visionar aquilo que Deus tem colocado na nossa frente. E para ter essa mudança de mente, a gente precisa ter uma maturidade diante de Deus. A Bíblia nos fala que às vezes nós não temos acesso às coisas porque nós somos imaturos. Um filho, ele não tem direito a uma herança do pai se ele não tem maturidade para isso. Ele precisa atingir uma maturidade para ter direito a tudo aquilo. E nós somos a mesma coisa. Nós temos um pai que pode todas as coisas. Nós temos um pai que ele é o dono do ouro e da prata. Nós temos um pai que cura. Nós temos um pai que liberta. Nós temos um Deus que sara. Mas nós não temos maturidade para entender isso. É, Deus. A partir do momento que nós entendemos isso, nós paramos de olhar para as coisas que não nos levam para Deus. A gente para de olhar que a gente não tem dinheiro hoje. A gente para de olhar que o nosso carro infelizmente estragou. A gente para de olhar que está faltando as coisas em casa. A gente para de olhar para o nosso problema, para a nossa ansiedade e começa a visionar as coisas de Deus. E começa, Deus, eu sei que em tudo eu posso.
Tem o versículo que os meninos sempre falam aqui na igreja, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, gente, nada, nada. Não é assim, vai me faltar. Não, Deus diz que nada vai nos faltar. Se nada vai nos faltar, é porque nada vai nos faltar. E quando a gente tem a mentalidade de Cristo, a gente começa a entender essas coisas. A gente para de maquinar o dia inteiro sobre aquele problema e começa a pensar nas coisas de Deus, alcançando as coisas de Deus, visionando as coisas de Deus, olhando para o alto e dizendo: Deus, Tu és o meu socorro bem presente na hora de angústia, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei o mal, pois Tu estás comigo, Deus. Amém. Glória a Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque Tu és o Deus poderoso, porque Tu estás comigo, Deus. Essa é a mente que nós precisamos ter em Jesus. É essa transformação que Jesus quer em nós. Aleluia. Essa mudança de mente, de restauração, a metanoia que nós falamos. É mudar a nossa forma de ver. É mudar a nossa forma de enxergar as coisas ao mundo. E começar a olhar para as coisas de Deus. Eu estava estudando e um pastor ele deu um exemplo. Eu queria que tu prestasse bastante atenção nesse exemplo. As portas de shopping, você sabe que elas se abrem sozinha, né? Ela se abre sozinha por quê? Porque ela tem um sensor de presença. Tu se aproximou e a porta se abriu. Aí tu adentra e faz o que tu quer lá dentro do shopping. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós temos a presença de Deus em nós, as portas se abrem, as coisas acontecem, mas a presença de Deus precisa estar em nós. Em nós a presença de Deus. Para a gente ter acesso às coisas de Deus, a gente precisa ter a presença de Deus em nós. A partir do momento que nós temos a presença de Deus em nós, as coisas acontecem na nossa vida. As coisas são transformadas. Deus, aleluia. Aleluia. Essa palavra, queridos, ela não é uma palavra extensa porque ela é objetiva. Essa transformação da nossa mente, do nosso coração, ela tem que ser diária em Deus. A gente fala muito sobre a fé. A fé é aquilo que a gente não enxerga. É aquilo que a gente não viu ainda. Mas a gente tem certeza que aquilo vai acontecer. Isso é a fé. Mas a fé, ela vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente ficar com a nossa Bíblia fechada em casa, a gente vai ouvir a Deus? Se a gente guardar a nossa Bíblia na gaveta, a gente vai ouvir a Deus? E às vezes eu me pergunto: Deus, o porquê que a minha fé está tão pouquinha? O porquê, Deus, que eu não consigo visionar as coisas grandes que Tu tens para mim? Será que eu tenho lido a Bíblia? Será que eu tenho escutado a voz de Deus? Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Tudo. Não tem nada, nenhum assunto que a gente possa pensar que tu diga assim: não tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Criação dos filhos, tem na Bíblia. Casamento, divórcio, adultério, tem na Bíblia. Finanças, tem na Bíblia. Preocupações, ansiedade, tem na Bíblia. Mas às vezes a gente precisa abrir a nossa Bíblia e escutar Deus. Mas nós preferimos sentar e escutar o coleguinha do lado. Não que seja errado a gente se abrir com as pessoas, mas a gente tem que filtrar com quem a gente está abrindo o nosso coração. Amém, glória a Deus. A gente tem que filtrar as pessoas que a gente está falando sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento. Porque é muito fácil alguém minar o nosso coração, se a gente não estiver alinhado em Deus. Se eu não estou bem no meu casamento, eu sento e converso com alguém que a pessoa não tem discernimento sobre as coisas de Deus, eu acabo meu casamento na hora.
Porque com certeza eu vou chegar e vou abrir meu coração e a pessoa vai dizer: ih, acaba, termina. Não, desiste, minha filha. Ih, pra que tu vai seguir? Não, tu é uma mulher nova, bonita, não interessa. Vai estudar, vai trabalhar, fazer alguma coisa na tua vida, não te preocupa com isso. Não é isso que as pessoas dizem pra nós? Vai estar aguentando o homem dentro de casa? Uma pessoa que não está alinhada no Senhor. E se o meu coração eu não cuidar, a minha emoção eu não cuidar, eu caio naquela dica que ela está me dando ali e acabo com a minha família. Mas se o meu coração está alinhado no Senhor, o que eu vou fazer? Não, Deus, eu não aceito isso. Tá ruim? Tá ruim. Não tá bom? Não tá bom. Tá difícil? Tá difícil. Mas em Ti eu sei que eu posso todas as coisas. Se eu decidir casar, se eu decidir amar o meu esposo, independente do que esteja acontecendo, eu vou lutar até o fim, Deus. Yes. Porque foi Tu que uniu, e o que Deus une, o homem não separa. Mas para isso eu preciso estar alinhado no Senhor, o meu coração precisa estar nele, eu preciso ter essa renovação da minha mente, porque senão eu caio do que o coleguinha está falando, porque o meu colega não está alinhado no Senhor. E hoje em dia a gente vê muita gente assim, caindo porque não está alinhado no Senhor. A gente vê pastores caindo, líderes caindo. Nossa, por que isso aconteceu? Porque a pessoa não está alinhada em Deus. E se a pessoa não está alinhada em Deus, sinto muito, querido, tu vai pro buraco junto com ela. Um cego não pode guiar outro cego. Deus. Por isso nós precisamos ter o nosso coração em Deus. Descansar o nosso coração no Senhor. Como isso é difícil, descansar o nosso coração no Senhor. Mas eu te convido a partir de hoje Isso, aleluia. a pensar: quem tu é diante de Deus? Quem tu é diante do Senhor? O que Deus fala sobre ti, não o que eu estou falando sobre ti, mas o que Deus fala sobre ti. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Que mãe que esquece do filho? Não tem mãe que esqueça do filho. O filho pode ser o pior, a mãe não esquece dele. A mãe não esquece de um filho. E você acha que Deus vai esquecer de você? Jamais. Jamais. Jamais Deus vai esquecer de você. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Alinha a tua vida no Senhor. Amém, glória a Deus. Para que as coisas possam acontecer na tua vida. Nós temos livre acesso a tantas coisas, queridos, em Deus. Tantas coisas em Deus, mas a gente se preocupa com as coisas terrenas e estamos esquecendo da eternidade. É para a eternidade que nós precisamos nos preocupar. Deus. Não é com as coisas de hoje, mas com as coisas de Deus. Alinha teu coração ao Senhor. Alinha teu coração ao Senhor. Eu quero orar contigo, querido. Quero te convidar a fechar os teus olhos aí no teu lugar. Amém, glória a Deus. Isso, aleluia. Quero que tu pense sobre quem tu tem sido no Senhor. Sobre o que tu tem feito diante do Senhor. Aleluia. Sobre toda a sua ansiedade. Sobre todo o seu medo. Sobre toda a sua dúvida. Sobre toda a sua preocupação. Lança diante dos pés do Senhor. O Senhor fala que diante dele nós temos que lançar a nossa ansiedade. Que o nosso fardo ele é leve diante de Deus. A gente pode ter acesso a tudo, a tudo. Nós somos filho do rei. Nós somos filho do dono do mundo. Nós somos filho daquele que é o dono do ouro e da prata. Nada, nada vai nos faltar, queridos, nada. Não duvide do poder de Deus. Não duvide das coisas de Deus. Em Deus nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Treine o seu cérebro. Treine a sua mente. Para que ela esteja alinhada no Senhor. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti neste lugar, Deus. Colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. O nosso coração, Deus, aos Teus pés. E nós Te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite Tu venha estar alinhando a nossa vida a Ti, Deus. Aleluia. Alinha o nosso coração com o Teu coração, Deus. A nossa mente com a Tua mente, Pai.
Que tudo, Deus, que o inimigo tem lançado sobre nós repreendemos, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabemos, Deus, que em Ti tudo nós podemos. Tudo podemos em Ti, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Aleluia. Abre, Jesus, os nossos olhos para que possamos visionar as Tuas coisas. As coisas do Teu reino e não as coisas terrenas. As coisas, Deus, que vêm de Ti e não as coisas que vêm do homem. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Jesus. Que o nosso coração, a partir de hoje, Deus, esteja em Ti, Senhor. Somente em Ti, Deus. Nós não precisamos de nada, Deus. Nada, nada além da Tua presença. Não precisamos de nada além de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. E nessa noite, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Pois sabemos, Deus, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Que mesmo que eu não saiba, que eu não possa, que eu não consiga, eu sei, Deus, que em Ti eu posso, que em Ti eu consigo, que em Ti, Deus, eu vou saber de todas as coisas, Pai. Guarda, Jesus, o nosso coração. Guarda, Deus, para que a gente não caia. Guarda o nosso coração, Jesus, contra todo o mal, Jesus, contra todo o laço do inimigo, Pai. Guarda a nossa vida em Ti, Jesus. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, pois sabemos, Deus, que Tu és um Pai amado, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que zela pelos Seus filhos, Jesus. E que nós podemos descansar o nosso coração em Ti, sabendo, Pai, que Tu estás cuidando das nossas emoções, que Tu estás cuidando do nosso coração. Louvamos ao Teu nome, Jesus, nessa noite. Adoramos, engrandecemos e deixamos tudo, Deus. Tudo, Senhor Jesus, aos Teus pés. Tudo diante de Ti, Jesus. Que venhamos, ó Pai, ter certeza de quem nós somos em Ti. Quem nós somos em Ti, Senhor. Amém, Jesus.